você falou, Glauber, que hoje, um pouco mais atrás, Sim. que hoje você vê muitas unidades, Polícia Militar, o BOP, ou o Canil, ou a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, através da CORE, operando junto. Eu tenho uma opinião pessoal sobre isso daí. Isso eu não vejo nenhum problema. Entretanto, cada força dessa tem a sua própria conduta operacional, né? Então, por exemplo, operar junto significa que ou você está precisando de maiores recursos humanos, ou você está precisando de recursos logísticos, ou você está dividindo informações, aí vai a inteligência. Então, se eu tenho inteligência, muitas das vezes eu vou querer operar, mas chamo você porque reconheço que você é um bom operacional também, né? Mas, de uma forma geral, eu sempre recomendo que aquela área operacional ela seja devidamente dividida, com atribuições claras operacionais para um e para outro. Porque, muitas das vezes, a operação de mais de uma estrutura policial com as suas características próprias numa mesma área, isso pode gerar conflitos e acidentes, né? Sim. Agora, a doutrina do Operações Especiais, como o COESP, né, da Polícia Militar, lá na PRF tem o curso deles também, que é o GRR, né? Não lembro exatamente a sigla do curso. Na Polícia Civil é o COT, lá na CORE. Não. É o COT. Não, COT é na Polícia Federal. Não, é o CORE... COTE. Ah, tá. E esse, você entende que é possível ter um alinhamento para que ambos tenham a mesma conduta de patrulha, seguindo uma doutrina de operações especiais? Você é como ANF, né? Para a gente que não é e que não entende, é possível isso? Todo mundo tem a mesma linha ou é o adestramento de cada unidade, cada necessidade? Não é todo mundo que tem a mesma linha, não. Até porque depende da necessidade, né? Se eu não tenho necessidade de andar a pé firme, por que eu vou andar? Eu vou fazer de outra maneira. Sim. Né? Então, cada um, em razão da sua peculiaridade, pode... E a sua escola, isso é importante, a sua escola, deve buscar aquilo que melhor percebe como sendo necessário para a sua aplicação. O BOP hoje, depois que eu fiz o curso de comandos anfíbios, eu trouxe para a unidade a doutrina de infantaria do Corpo de Fuzileiros Navais. O fuzileiro naval é tropa de terra, utiliza o mar, o ar e o próprio terreno para fazer infiltrações diversas, como retraimentos e extrações. Então, a teoria da conduta de patrulha que hoje o BOP tem vem dessa instituição e foi, ao longo desses anos, confirmada como sendo eficiente. Além disso, aí vem respondendo a sua pergunta. Embora nós tenhamos uma base na conduta de patrulha do CFN, do Batalhão Toneleiros, em razão do emprego específico de grupos, em termos de quantidade, pela nossa experiência operacional, nós fizemos alguns ajustes e criamos algumas condutas que foram muito peculiares, especificamente nossa, em razão do emprego, porque você, quando está submetido àquele emprego constante, você começa a perceber que você encontra numa outra técnica similar àquela original uma eficiência maior. E assim nós cansamos de fazer alguns ajustes. Aí a unidade vai melhorando e trazendo aquilo que seria o seu cerne operacional, vai trazendo para uma condição própria. E é isso que eu falo em razão dessas outras instituições.
Entendeu? Sim, e aí divide o terreno, cada grupo opera na tua região eu gosto de responsabilidade. Dividir o terreno para que cada instituição dessa tenha a sua área de atribuição e responsabilidade. Para depois não dizer, foi o Glauber, não, foi o Príncipe. Sim. E até se a gente tem um desequilíbrio entre uma tropa mais adestrada, pode ter aquela confusão. Desnivelamento. No teatro operacional ali, até de o policial passar onde não deveria passar e por aí vai. Exatamente. Isso já aconteceu. Sim, já aconteceu. Eu suponho. Já aconteceu, inclusive, com policiais feridos. Sim. É isso. Meu irmão, cara, eu comecei, a primeira pergunta foi sobre o comando, a parte do BOPE. A conversa evolui, o gancho da palavra, nós fomos para... Evoluiu, já estamos aí um bom tempo. No passado, nós não tínhamos essa doutrina de infantaria, ou tinha? Eu imagino que ela foi desenvolvida... O que você chama de passado? Passado, década de 80, talvez. Pois bem. Início da tua carreira ali. No início da minha carreira, a Academia de Polícia Militar, ela, como também o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, eles se dedicavam à formação de policiais militares, com unidades didáticas, com matéria comum a todas as escolas de polícia no mundo. Então, da mesma forma que nós tínhamos um policial formado em Tóquio, Toronto, Nova York, São Paulo, o Rio de Janeiro, era a mesma. E gradativamente nós começamos a ter aqui a necessidade de aperfeiçoar a formação, trazendo algumas condutas que são condutas de infantaria, por exemplo, patrulhas, o comportamento do homem no terreno, né? Eu estou falando no sentido macro, né? O uso do terreno, que isso é um capítulo muito especial. Quem domina o uso do terreno tem uma grande vantagem sobre os seus adversários. A Polícia Militar começou a perceber essa necessidade. Eu estou fazendo uma evolução rápida, né? Sim, sim. O NUCOI, quando surgiu, ele surgiu em razão de uma necessidade operacional da PM, onde ela precisava já ter uma unidade de retomada e resgate eficiente, e muitas das vezes a ação não seria só ação no objetivo. Você, para chegar no objetivo, você tem que percorrer um trecho. E percorrer trecho, dependendo da área, não é de viatura, né? Porque quando você chega de viatura na porta de um prédio, ali tem uma ocorrência qualquer. Por mais que os policiais tenham que utilizar a conduta de patrulha até chegar naquele determinado imóvel ou apartamento, ele já estava ali direto no objetivo, né? Dependendo, como eu falei, da área, eles precisam desembarcar numa determinada posição, nas zonas rurais, por exemplo, e fazer uma infiltração grande até chegar na área do objetivo. Para não ser percebido e também por segurança. Né? Exatamente. Então, ele precisa, e precisou gradativamente, ter essas habilidades. Eu vou voltar a falar de um outro oficial que eu já citei, é o Coronel Tramontini. Ele, quando assumiu o comando do 7º Batalhão, ele tinha pela frente uma demanda que era o 3D. Era um traficante daquela área de São Gonçalo. 3N. 3N, exatamente. Isso. DN, pô, isso aí tudo para a Polícia Militar, são os bostas. Eles fazem vigia lá entre eles. Então o cara cresce, chega a um ponto, ele já não estava na comunidade, estava numa área rural lá de São Gonçalo, e o Coronel Tramontini, através de informações, através dos seus GATs muito bem preparados, eles conseguiram, numa patrulha dessa, fazer a aproximação, identificaram, confirmaram o local onde estava ele e os seus delinquentes todos, há séculos, né? E fizeram um envolvimento, e na troca de tiro eles foram neutralizados.
Então, essa é mais uma necessidade que a formação do policial hoje, não só do BOPE, mas nas academias de formação de praças e oficiais, eles precisam ter para conhecer o uso do terreno, praticar isso daí, terem mais capacidade, ou digo, mais e maior capacidade operacional. Tem que ser um verdadeiro infante. Exatamente. Resumindo. O policial hoje, no Rio de Janeiro, não pode ser só um policial, pura e simplesmente. Ele tem que saber as características da infantaria, saber e praticar, né? Sim, sim. Muito se discute, inclusive no chat aqui, quando eu passei o olho aqui, vi já gente comentando que ao longo dos anos o crime só evolui, né? Pela facilidade de recurso, facilidade de compra. A polícia vai licitar um armamento que inclusive agora eu vi uma notícia de que chegaram as armas, 500 fuzis para a Polícia Civil, na CORE. É um processo licitatório iniciado já há 3 anos, né? E o traficante ele consegue, através do mercado negro, movimentar. Então, a estrutura do Estado ela sempre vai estar com mais dificuldade porque tem todo um processo administrativo, burocrático, financeiro, orçamentário e tudo isso. E o uso da tecnologia, ela vai avançar. Se no passado a gente tinha já essa pressão pelo uso da tecnologia, hoje é muito maior, né? Porque já sabe que é uma realidade e a inteligência surge como isso, né? Todas as críticas e todos os embasamentos que a gente vê, até de material teórico de estudo acadêmico, que tem que fundamentar a atividade na inteligência e tal. Mas essa infantaria é o grande recurso de inteligência policial também, né? O que é inteligência? As pessoas, quando falam inteligência, acham que alguém tem uma cabeça especial para desenvolver. São condutas muito específicas e você consegue todas essas informações. Conversa fiada. Nada disso. A inteligência existe, é muito importante. Existem processos, mas você tem que confirmar os dados. E muitas das vezes, para você confirmar dados, você tem que estar em operação no terreno. Por exemplo, as ações de comandos, elas são típicas para isso também. Não só para operarem na retaguarda, vamos chamar assim, do seu oponente. Profunda do inimigo. Exatamente. Mas também para reconhecer, identificar, confirmar determinados pontos, determinados alvos para as operações futuras, né? Então isso é inteligência, mas você tem que estar no terreno, você tem que estar de forma clandestina, você tem que estar de forma, vamos chamar assim para algumas pessoas entenderem, descaracterizada. Aquele filme Tropa de Elite, não, desculpe, não é o Tropa de Elite, Falcão Negro em Perigo. Tropa de Elite. É porque nós falamos sobre isso, né? Mas o Falcão Negro em Perigo, ele mostra os seus comandos infiltrados ali em Mogadiscio, fazendo um papel espetacular para depois mandar confirmações para a artilharia, mandar confirmação para a sua base de patrulha, para que as patrulhas de combate, de incursão, de contato fossem e resolvessem cumprir as suas missões, né? E o sucesso também da missão passa por isso. Não adianta, porque ninguém vai ficar pensando nada. Foi uma operação bem sucedida, onde nenhum disparo foi realizado. Isso às vezes é possível, mas às vezes não é possível. Vai lá dentro de qualquer favela dessa, com inteligência, sim, mas primeiro você vai ter que romper o obstáculo. Primeiro você tem que trocar tiro. A sua inteligência existe, mas ela não desce de rapel no terraço de uma casa onde está o delinquente, ela não desce com um drone no terrado da casa com um policial para poder prender o delinquente e ali ele ser extraído. Você tem que entrar pelas vias de acesso, né? Vai romper obstáculos e o delinquente está fazendo tiro de enfiada no beco, nas vias, e o policial tem que superar isso daí, né? Até você chegar no seu alvo, no seu destino, você precisa, muitas das vezes, trocar tiro diversos. Aí sim, chegou lá, aí consegue prender. Como é que sabia que ele estava aqui? A inteligência.
Mas a inteligência não dispensa a infantaria. E, infelizmente, não tem infantaria que seja, mesmo a moderna, que não tenha confronto. O delinquente não quer ser preso, não é verdade? Primeira coisa, e outra coisa, não existe bola de cristal, né? Porque querem que a polícia adivinhe. E se fosse isso, vai ter que ir lá acabar com a atividade criminosa. E aí vai ter o confronto. Exatamente. Então, dizer a inteligência não resolve o problema. Ela sozinha não, ela precisa da infantaria.